Inicia-se a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Eu quero iniciar a nossa programação de hoje trazendo para vocês uma notícia que para nós é muito importante. Eu creio que notícia é essa que vai alcançar e abençoar muitas famílias. Nós teremos neste domingo, dia 13 de abril, o lançamento do material para a família, um material abençoador. São 2 livros, 2 apostilas, né? Uma com várias lições que envolve a vida conjugal e familiar, lições essas que você poderá aplicar dentro da sua casa e também poderá aplicar com outros casais. Então você adquire o material, você aplica dentro da sua casa juntamente com a sua família, você vai ver o agir, o trabalhar, o mover de Deus dentro da sua casa e posteriormente então você poderá estar indo na casa de um amigo, de um vizinho, de alguém que você conheça, que esteja vivendo uma situação difícil conjugal ou familiar ou não, ou alguém que está vivendo uma vida tranquila, mas que você quer abençoar a vida deste casal e desta família para que não aconteça problemas e dificuldades na vida conjugal e familiar. Então, dia 13 agora, neste domingo, a partir das 19 horas, na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas, acontecerá o lançamento do material de apoio para as famílias. São 2 cadernos, né? Nós temos o caderno com as lições para aplicar, né, na vida aí conjugal e familiar, e temos também o caderno de atividades. Então, cada lição terá como aplicar uma atividade específica para aquela lição. Então, são 2 materiais funcionais, simples, bíblicos, que com certeza servirá para edificar a nossa vida conjugal e familiar e também a de outros casais. Então você que queira conhecer um pouco mais a respeito deste trabalho, queira conhecer o material, você pode estar entrando em contato através do telefone que está passando aí no seu visor. Você poderá falar diretamente com o pastor Jorge ou na secretaria da igreja. Amém? Amados, nós contamos com as suas orações. Este material não está sendo feito para nós, né? Não importa a sua religião, não importa a placa da sua igreja, para católicos, para evangélicos, é algo de Deus que vai ser ministrado dentro da sua casa, dentro da sua família. Você pode, antes de adquirir, conhecer o material, porque com certeza Deus vai fazer grandes coisas. Nós precisamos investir na nossa vida conjugal e familiar, investir tempo, investir trabalho, isso é necessário e Deus com certeza estará operando. Este material foi feito com muito amor, com muita graça, debaixo de muita oração. Quero desde já agradecer, né, ao meu esposo, pastor Jorge, que esteve à frente aí de todo esse trabalho, ao Marcos Neves, a Adriana, que tiveram assim um empenho fundamental para que ele acontecesse, e a todos os casais que estiverem envolvidos, participando deste projeto que irá alcançar muitas famílias, não apenas em Arapongas, mas nós queremos que este trabalho vá alcançar, quem sabe até nações, né? Deus pode e Deus faz através da tua vontade, e nós queremos que este material procede da vontade do coração de Deus, amém? Amados, nós daremos continuidade à nossa programação, compartilhando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Hoje nós iremos ler um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso de número 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus nos diz: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez.
E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. E disse o Senhor a Samuel. Amados, é até aqui que nós iremos ler este texto. O que Deus disse para Samuel foi algo revelador, algo que iria acontecer, até mesmo referente à vida de Eli. Mas nós iremos nos concentrar, nos centrar no chamado de Deus. No chamado de Deus. Nós vemos aqui na palavra de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, que Deus estava falando com Samuel enquanto ele era ainda jovem. O verso anterior, 1 Samuel 3, o versículo de número 1, diz que naqueles dias não havia visão manifesta mais de Deus. As revelações, os sonhos proféticos, as aparições de Deus, muitas coisas que Deus fazia havia praticamente desaparecido. E neste tempo em que Samuel vivia, essas manifestações não mais aconteciam. Mas com Samuel foi diferente. A Bíblia diz que Samuel servia a Deus. Samuel morava no templo juntamente com Eli, servindo a Deus. Samuel, filho de Ana e Eucana, ele foi concebido como uma resposta de oração. Deus ouviu a oração de Ana e Deus milagrosamente fez com que ela concebesse e desse luz a um filho. E este filho então foi Samuel, que foi levado para o templo para servir a Deus. Samuel foi consagrado a Deus. Então Samuel era um jovem que servia a Deus. Mas nós vimos aqui no versículo de número 7 que a Bíblia diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Muitas vezes nós servimos a Deus. Nós estamos servindo a Deus, mas nós ainda não tivemos uma experiência com Deus. Nós ainda não conhecemos a Deus, mesmo servindo a Deus. E nós precisamos conhecê-lo, não apenas servi-lo. Amados, a gente vai dar uma pausa muito breve e no próximo bloco nós iremos falar um pouco a respeito disso. Mas enquanto isso, fique na sua mente aí esta pergunta. Você tem servido a Deus como Samuel servia? Que bom! Mas você tem tido experiências com Deus? Se você tem tido, glória a Deus. Se você não tem, fique atento à voz de Deus. Hoje nós estamos falando a respeito de um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós lemos a partir do verso de número 3, a respeito do chamado de Deus, de como Deus chama, né? Deus chamou Samuel, Deus tem chamado a mim, Deus tem chamado também a você. E é interessante que esse texto nos mostra que Deus muitas vezes está nos chamando nos horários mais improváveis. A Bíblia diz aqui que estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Amados, às vezes a gente fica achando que Deus vai nos chamar ou falar conosco apenas naquele momento em que estamos dentro do templo, dentro da igreja, ou estamos orando. E talvez não seja este o momento que Deus te chama. Talvez seja, e talvez não. No caso de Samuel, e talvez no nosso caso, Deus esteja nos chamando nos momentos, nas condições mais improváveis. Deus pode estar nos chamando nos momentos de luta, de dificuldade. Ou Deus pode estar nos chamando naquele momento de alegria, de festa, de regozijo, em que muitas vezes nós estamos dispersos, não estamos atentos à voz de Deus. Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus em todo tempo, em todo momento. Deus chamou Samuel várias vezes,
Mas a atenção de Samuel não estava voltada naquele momento para Deus, e sim para as coisas humanas, para as coisas naturais. Por isso que, por 3 vezes, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Samuel levantava-se rapidamente e ia até Eli. O Senhor me chamou, eis-me aqui. E ele dizia, não, eu não te chamei, Samuel. Volte a deitar-te. E Deus insistia. Amados, é isso que me chamou muito a atenção nesse texto. Deus insiste conosco, Deus não desiste de nos chamar. Deus chama pela primeira vez, às vezes a nossa atenção está voltada em outras coisas, a gente não percebe. Deus chama novamente e Deus continua a chamar até que a nossa atenção se volte para Ele. Deus chamou Samuel por 3 vezes. E é interessante que Samuel ia até quem? Samuel ia até Eli. Sabe por quê? Porque essa mensagem vem nos trazer uma lição de que ninguém aprende nada sozinho. Você não aprende nada sozinho. Você sempre precisa de alguém para te ajudar, para te auxiliar. E era isso que Eli fazia, era este o papel que Eli tinha em relação a Samuel. Auxiliá-lo, orientá-lo, ensiná-lo. E Eli estava com Samuel. E todas as vezes que Deus chamou Samuel, Samuel voltou-se para Eli. Da primeira vez, Eli, com seu sono também, já quase que entrando em um estágio profundo, simplesmente disse, não, eu não te chamei, saia daqui e volte a deitar-se. Da segunda vez, Eli disse a mesma coisa, Samuel, eu não te chamei, meu filho, volte a deitar-se. E da terceira vez, Samuel então compreendeu que era Deus quem estava chamando por Samuel, que era Deus quem tinha algo para dizer para Samuel, que Eli já tinha dito tudo que ele poderia dizer e que a partir deste momento, quem iria falar com Samuel seria o próprio Deus. E Eli então deu a Samuel este ensinamento, meu filho, volte a deitar-se. E se mais uma vez você for chamado, você se volte para Deus e diga, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve, o teu servo te escuta. É interessante que, como eu já disse, Deus não desistiu de chamar por Samuel. Deus insiste, Deus insiste. E Eli sabia disso. Eli sabia que se Deus já chamara por Samuel durante algumas vezes, Deus continuaria chamando até que Samuel se voltasse para Deus. E exatamente assim aconteceu. Pela 4ª vez, então, Samuel se deitou, a Bíblia diz, Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes a Samuel. Só que dessa vez, Samuel já orientado, Samuel já atento, Samuel já preparado, mesmo sabendo que aquele horário talvez fosse improvável. Samuel sabendo que não estava sozinho, sabendo que tinha alguém com ele, que ele não andava sozinho, que Deus usava Eli para orientá-lo. E ele recebeu a orientação de Eli. Samuel, então, voltou a sua atenção para a voz de Deus. Nós precisamos voltar a nossa atenção para a voz de Deus. Saber que Deus está nos chamando, que Deus tem algo para nós e que nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus.